Olá a todos, aqui é o grupo de estudos do grupo SCBG, do Núcleo de Genética Humana e Molecular da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. É uma iniciativa de alunos para alunos e a gente vai comentar um pouco mais sobre ferramentas de bioinformática nessa aula de arquivos e dados. Primeiro a gente tem que entender como é que se distingue essa diferença de banco de dados entre primário, derivado e secundário, né? O primário ele vai conter toda a informação que se trata de sequência, proteína, as compilações dos halótipos, estruturas de aminoácidos, proteínas, a parte específica de cada organismo, que inclui o genoma de cada um, esses padrões de expressão proteica, as suas rotas metabólicas e até mesmo seus padrões de interação de vias reguladoras. Quando a gente se trata de uma conversação entre um banco de dados derivado ou secundário, a gente está comentando mais sobre as informações do banco de dados. Então você está falando uma comunicação, uma análise, o que você pode trazer disso. E nessas análises você pode fazer um padrão de assinatura de acordo com uma família de proteínas. Você faz uma comparação entre elas, você vê a mutação e a variação de DNA e proteínas em alguns grupos de organismos, ou a classificação e a relação que eles têm sobre eles, que é falando ou até mesmo de evolução ou mutações e variabilidades genéticas, né, como um todo. E aqui a gente vai falar um pouco desses recursos da web que são utilizados. A gente pode falar dessas sequências de nucleotídeos, que a gente vai estar vendo mais sobre o GBank, o EBI e o DNA Databank do Japão. Esses são os três principais, e o NCBI ele é o principal que a gente vai utilizar, ele é gratuito, então é uma coisa bem tranquila para utilizar para suas análises de sequência. Quando se trata de uma sequência de aminoácidos, de proteína, a gente vai direcionar para a UniProt, que é o banco de dados onde tem essas informações de forma gratuita para a gente poder utilizar, né? Como é que funciona essa consulta de dados, né? A gente tem um reconhecimento, seu fragmento, a sequência do banco de dados, o que você deseja assimilar nessa sequência é o fragmento, né? A estrutura dessa proteína ou a parte dela que você quer encontrar no banco de dados e adotar uma estrutura similar, né? Você quer uma sequência de proteína em estrutura desconhecida, você quer buscar um banco de dados que adotem estruturas tridimensionais similares e a estrutura proteica, com uma consequência desse banco de dados que corresponde a uma estrutura similar. Esses dois últimos aí, eles são amplamente pesquisados, os dois tipos de dados de estrutura, e esse dado de uma sequência, ele já é uma parte mais ampla, já foi pesquisado, já tem então uma parte mais tranquila. Esses dois são que estão mais sendo procurados para serem desenvolvidos atualmente, né? E quando a gente fala sobre essa parte da computação na biologia, utilizando a ciência de dados na bioinformática, a gente tem a ideia de análise de algoritmo, temos a estrutura de recuperação e de informações e a engenharia de software, né? O que a gente tem assim? A parte mais que a gente vai elaborar é sobre análise de algoritmo, né? O desenvolvimento de métodos eficientes para estudar a sequência e a característica dessa proteína. Esse meio se chama string log. E com ele a gente vai fazer essa comparação, você vê como é que funciona a sua estrutura e fazer um guia, né? A estrutura de dados de recuperação de informação é mais como vai organizar, o pré-processamento, a interface do usuário, como é que ele vai utilizar, e engenharia de software é a parte da construção, né? Isso valeria mais a pena se você quisesse entrar mais na área, uma coisa que a gente não vai comentar muito sobre. E falando dessas ferramentas, a gente vai falar sobre formato FASTA, né? O que é o FASTA? Ele é um arquivo que você tem como guardar sequências de DNA, proteína, nucleotídeo, que é uma extensão. Você pode utilizar ele para poder fazer tanto a sua comparação utilizando Python, Perl ou R, né?
E esse software ele é uma comparação rápida de nucleotídeos. Ele é mais uma forma de você guardar esse nucleotídeo para você colocar, porque essas sequências elas acabam sendo muito alongadas e é basicamente um formato que você pode usar para guarda de arquivo. Você pode usar até o HTML para você poder botar no seu Python, abrir nele e fazer a análise que você quer fazer com o gene, proteína, RNA que você está procurando, de que for que você estiver procurando, né, em si. E aqui a gente vai dar uma olhada como é que é esse FASTA, né? Isso aqui é uma forma de um modelo FASTA, que eu peguei lá mesmo no site. A gente vê o sinal de mais que ele inicia a coluna, junto com o código, o locus e a definição e o nome. E entre parênteses fica a espécie, e embaixo, essas letrinhas, você já pode ver que é a sequência genética da hemoglobina sub-beta, né? Subunidade beta. E é assim que você consegue ter a visualização do arquivo FASTA. Ele pode ser tanto usado como um Ctrl+C, Ctrl+V ou a utilização do HTML usando o Python. Como é que você faz essa busca? Depois eu vou mostrar mais na prática como é que ela é feita. Mas você vai entrar no National Library of Medicine, você vai entrar lá, fazer a pesquisa do que você está procurando. Ele vai apresentar para você, e você quer, por exemplo, a proteína. Você vai lá e entra na proteína. Nisso você vai ver a proteína que mais se encaixa com o seu tipo que você está procurando, na espécie que você está procurando. Você vai lá pegar ela, você vai ter todas as informações dos autores, a estrutura molecular, a análise, tudo certinho, tudo organizado, para no final você conseguir ter aquele arquivo FASTA para você utilizar, né? A utilização dele é de literatura, escrita eficiente, manipulação de sequência, validação de sequência, uma análise dessa sequência e a interação de outras bibliotecas, né? Você pode usar ele através do BioPython, que é uma biblioteca do Python que ele já faz a análise compreendendo esses códigos genéticos em si, tanto a questão do proteína, aminoácido, essa junção para poder fazer as análises que você procura fazer, né? E aqui a gente tem algumas extensões do FASTA, só para vocês terem uma ideia, assim, que a gente está falando de uma coisa mais genérica, que seria o que eu estou mostrando, aminoácido, de regiões codificadoras, de regiões não codificadoras e assim por diante. E como é que são feitos esses alinhamentos? A gente tem também uma ferramenta da web chamada BLAST. O BLAST, ele faz um alinhamento entre as sequências, que você pode fazer uma busca de maior grau de similaridade e ver a relação que tem dessas similaridades, né? E também existem várias extensões que se assemelham muito com as extensões do FASTA, né? Seria a comparação de sequência, nucleotídeos, a tradução deles, as sequências de aminoácidos de entrada de banco de dados para uma sequência de literatura possível, uma comparação de sequências de literatura possíveis também. E como é que o FASTA funciona? Você joga uma sequência. Vamos imaginar que é uma sequência de DNA ou de RNA. É uma sequência específica que você quer encontrar em outros organismos, certo? Então ele vai pegar a sua sequência de cima e a de baixo é uma que ele vai comparar. Nessa sequência ele vai encontrar um gap in open, que seria uma parte que não apresenta na sua sequência padrão, e ela é encontrada na sequência, em uma das suas sequências. A gap de extensão, que não é encontrada nas outras sequências procuradas, mas tem nessa sequência. O matching, que são as partes que são mais similares possíveis à linhagem que você procura. E os desmatching, que são as partes que não tem nada a ver. E com isso você faz uma somatória e você consegue chegar num número de o quanto esse alinhamento é próximo da sequência que você está colocando ali no BLAST, né?
Então a gente vai ver um pouquinho mais dessa prática em si. Espera só um minutinho.